Cristo. Até aqui tem nos ajudado o Senhor, amém? Que Ele continue nos abençoando mais e mais nessa noite. Se você quiser marcar a leitura bíblica, que será usado, está em São João, capítulo 14, versículo 1 ao 6. São João, capítulo 14, versículo 1 ao 6. Pastor Valdemir Roberto pregará para nós nessa noite. Também o pastor Benedito Filomeno. Até às 8 horas é o pastor Valdemir, né? Das 8 às 10 é o pastor Benedito. Combinado? Eles vão dar uma palavrinha para nós nessa noite. Eu creio que seremos ricamente abençoados. Pastor Benedito está falando que a irmã Marlene disse que não é para ele pregar até o dia amanhecer, não. Mas só até às 10, pastor. Vamos louvar o nosso Deus cantando o hino de número 285. Plena paz e santo gozo tenho em ti, ó meu Jesus. Após o encontro tão abençoado, nós mais uma vez seremos ajudados. Plena paz e santo gozo tenho em ti, ó meu Jesus, pois eu vi sua morte sobre a cruz. No Senhor só confiando neste mundo viverei, entoando aleluias ao meu rei. Oh, glória a meu Jesus, pois é digno de louvor, é meu rei, meu bom pastor e meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu rei. O amor de Jesus Cristo é um grande para mim, pois sua graça me encheu de amor sem fim. Meu Jesus foi para a glória, mas um dia eu verei, entoando aleluias ao meu rei. Oh, glória a meu Jesus, pois é digno de louvor, é meu rei, meu bom pastor e meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu rei. Este mundo não deseja tão bondoso Salvador, não sabendo agradecer seu grande amor. Eu, porém, estou gozando do favor da sua lei, entoando aleluias ao meu rei. Oh, glória a meu Jesus, pois é digno de louvor, é meu rei, meu bom pastor e meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu rei. Quando o povo israelita com Jesus se conservar, dando glórias ao seu nome sem cessar, neste tempo céu e terra hão de ser a mesma lei, entoando aleluias ao meu rei. Oh, glória a meu Jesus, pois é digno de louvor, é meu rei, meu bom pastor e meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu rei. Glória a Deus, aleluias. 106. Fim da lida até real, quando já do rio além. Cento e seis, irmãos.
dali da terra real, quando já do rio além, nessa vida tão gloriosa me encontrar. Sei que lá meu Redentor, sorridente eu hei de ver, entre todos o que venha me salvar. Hei de ver meu Redentor, redimido junto dele eu hei de estar. Hei de ver meu Salvador, os sinais dos bravos hei de contemplar. Ó guerreiro divinal, o seu rosto a contemplar, no crepúsculo do dia perenal. Como então meu coração, ó, não há de ali louvar, pela graça e compaixão celestial. Hei de ver meu Redentor, redimido junto dele eu hei de estar. Hei de ver meu Salvador, os sinais dos bravos hei de contemplar. Pelas portas de Sião, com as vestes a brilhar, onde a noite e o pranto não se encontrarão. Entre canto angelical, a meus passos de guiar, perto sim, muito perto eu hei de ver então. Hei de ver meu Redentor, redimido junto dele eu hei de estar. Hei de ver meu Salvador, os sinais dos bravos hei de contemplar. Graças a Deus. Aleluia. 296. Que mudança em mim fez o meu bom Jesus. Duzentos e 96. Que mudança em mim fez o meu bom Jesus. Vem, vem ao meu coração, deu-me paz divinal, deu-me gozo e luz, entrando no meu coração, entrando no meu coração, entrando no meu coração. Que mudança em mim fez o meu bom Jesus.
o irmão Josué, por favor, faça essa oração para nós. Nós não temos nenhum pedido aqui por escrito, mas eu queria que a igreja lembrasse em oração do meu filhinho, Lucas Antônio, que está enfermo nesses dias. E se tem mais alguém que necessita de oração, faça isso através do levantar de suas mãos, colocando na presença do Senhor as suas necessidades. Senhor Deus, Pai Celestial, neste momento, Senhor, nós colocamos na Tua presença cada necessidade, cada desejo do coração de cada irmão, Senhor. Faça, Senhor, conforme a Tua vontade, Senhor. Revela, Senhor, a todos nós a Tua palavra, Senhor. Que maravilhosa decisão temos tomado, Senhor. Continue nos abençoando, Senhor. Prosseguir nessa caminhada, Senhor. Ajude-nos. O irmão Lucas, Senhor. Sare essa criança de qualquer mal, Senhor. Cure ele, Senhor, pois só o Senhor é capaz, Senhor. Só o Senhor pode fazer o que não está ao nosso alcance, Senhor. Que maravilhoso é ter o Senhor em nossas vidas, Senhor. Continue nos abençoando, Senhor, e guardando cada cristão nesta terra, Senhor. Todos os pastores voltando hoje para seus lares, Senhor. Acompanhe eles, Senhor. Proteja eles, Senhor, nessa volta para casa, Senhor. É o que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Vamos dar lugar aos diáconos. Acima do sol e da lua, além das estrelas também, há uma pátria amada, uma cidade, Jerusalém. Nesse país não há luto, nem pranto, tristezas, nem dor. Será grande a nossa alegria, é um reino de paz e amor. Oh, que bendita esperança, morar neste reino de luz, sem ter as tristes lembranças. Viveremos com Cristo Jesus. Aleluia. Para sempre vamos cantar. Aleluia. No céu iremos morar. Cantaremos nas ruas de ouro, na cidade do nosso Senhor. Moraremos nas lindas mansões que Jesus, nosso Rei, preparou. Lá veremos o rio de Deus e a árvore da vida também.
e os muros de jaspis. Aleluia ao Cordeiro, amém. Aleluia, pra sempre vamos cantar. Aleluia, no céu iremos morar. Aleluia, Santo, Santo ao Cordeiro, amém. Aleluias, graças a Deus. No céu nós iremos morar. Irmãos, nessa boa atmosfera vamos ter a voz do profeta. They made their own camp. Agora, por quê? Eles haviam feito seus próprios arraiais. If they would have known the Word, they would have known who He was. Jesus said, if you search the Scriptures, for in them you think you have eternal life, they are the ones that tell you who I am. Se eles conhecessem a palavra, eles teriam conhecido quem era Ele. Jesus disse, se vós examinais as Escrituras, pois nelas tereis vida eterna, são elas que lhes dizem quem eu sou. That's what the Scripture says. Isto é o que as Escrituras dizem. They testify of me, Agora, elas testificam de mim. and if I do not the works that was promised for me to do, E se não faço as obras que foram prometidas para eu fazer, do not the works that my Father, the Word, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. se não faço as obras de meu Pai, a palavra no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. The Word was made flesh and dwelt among us. Now, if I am that person, search the Scriptures and see what I'm supposed to do. E o Verbo era Deus, e a palavra se fez carne e habitou entre nós. Agora, se eu sou aquela pessoa, examino as Escrituras e vejo o que estou suposto a fazer. If I don't qualify, if my works, the works that the Word testifies, the Father, Se eu não for capaz, se minhas obras, as obras que a palavra testifica, o Pai de mim testifica, if they don't vindicate who I am, then I'm wrong. se eles não vindicarem quem eu sou, então estou errado. Amen. Right, if you can't believe me, believe the Word, he says. The work that the Word produces. Isto é certo. Se não podes crer em mim, creia na palavra. Ele disse, as obras que a palavra produz. See, he was a stranger among them. They didn't know him. Vem, ele era um estranho no meio deles. Eles não o conheciam. Had nothing to do with this fellow. Just an odd fellow that had been born down there in a stable somewhere. Nós não queremos nada com esse sujeito. Simplesmente um estranho companheiro que nasceu lá embaixo no estábulo em algum lugar. His mother had this baby before it was born, before it was had this baby from an illegitimate birth, rather. E eles criam que sua mãe teve este bebê antes que ele nascesse, ou antes dele teve este bebê de um nascimento ilegítimo, ou melhor. And then before the baby was born, that she went off and married Joseph, and he did that just to hold the black mark off of her. E então eles, antes do bebê nascer, ela saiu e casou-se com José, e ele fez aquilo simplesmente para tirar a mancha negra dela, seu caráter. And he become an odd sort of a fellow because he was an illegitimate born child, and that's the reason he was. And when he come out, what did he do? Tear down the creed. E ele se tornou um sujeito de certa sorte, porque ele era um filho nascido ilegítimo, e esta é a razão que ele estava. E quando ele saiu, o que fez ele? Rasgou seus credos. Throw away the tables. Virou suas mesas. Now the place is empty, riches,
Virou suas mesas, lhes açoitou, lhes mandou sair daquele lugar e disse: está escrito. Amém. That ought to told who he was. Aquilo deve lhes ter dito quem ele era. Está It is escrito. written. Well, they had nothing to do with such a fellow as that. Bom, eles não tinham nada a ver com tal sujeito como aquele. Way down deep in their heart, they knowed who he was. Mas lá no fundo de seus corações eles sabiam quem era ele. For Nicodemus plainly stated that. Pois Nicodemos declarou aquilo claramente. We, the Pharisees, we know your teacher come from God, for no man could do the things that you do except God be with him. Rabi, nós, os fariseus, nós sabemos que tu és um mestre vindo de Deus, pois nenhum homem poderia fazer as coisas que tu fazes, a não ser que Deus esteja com ele. Why didn't they confess him then? It's because their camp has set its boundaries. It wouldn't let him in the camp and wouldn't let anybody go out to him. They had Porque eles não o confessaram então? É porque em seus arraiais havia uma fronteira e não permitiam entrar e nem deixavam que ninguém saísse para ele. They had their own camp. Eles tinham seu próprio arraial. By night, when the gate was really closed, Ele veio à noite quando os portões estavam realmente fechados. but he found that he could met him anyhow. Yes, Mas ele encontrou que ele podia encontrá-lo de qualquer maneira. Aleluias, graças a Deus. Nós agradecemos ao nosso Deus por mais essa palavra. O nosso boa noite, nosso Deus abençoe os irmãos que estão conosco através da internet. A irmã Isis na Fazenda Olaria e o pastor Sinésio Martins, mais 4 conexões não identificadas. Que o Senhor Jesus continue vos abençoando. Amém? E também está nos visitando nessa noite, o irmão Cleito está muito feliz, né? Toda a sua família está conosco. O irmão Emerson, Ávila e a Conceição. Muito bom ter vocês conosco. Também o irmão Elias apareceu, lá do Pará, né? Deus abençoe o irmão. E a irmã Alessandra, que está acompanhando a irmã Antônia. Mas as irmãs Marlene e irmã Edna estão acompanhando o pastor Benedito Filomeno. Deus vos abençoe. Amém? Para o casal aqui de Leopoldo de Bulhões, nossos cultos são todas as quintas-feiras, domingo de manhã e domingo à noite. É bom ter vocês conosco. Irmãos, nessa noite então nós vamos ter a pregação do pastor Valdemir Roberto, que trará sua palavra, e depois o pastor Benedito Filomeno também trará uma porção para nós. Sobre o toque do hino Somente Crer, vamos receber o pastor.
Senhor Jesus, nós estamos agradecidos, Pai, por esta hora, momento tão glorioso, estar diante do Senhor, diante da igreja, Senhor, crendo na Tua ajuda, na Tua graça, esse poder que o Senhor tem dado ao Teu povo, que Ele possa, Senhor, operar aqui nesta noite, através de cada um. Senhor, nós temos vindo de um encontro maravilhoso. Muitas bênçãos têm sido derramadas ali, Senhor. E cremos que estas bênçãos têm estendido até aqui. Tem vindo, Senhor, a cada irmão. Tem estendido aos lares, aos necessitados, porque o Senhor é grande em poder e misericórdia, e o Senhor ama a Tua igreja. Por isso, Senhor, deixa cair bênçãos, deixa esta graça ser manifesta. No Teu nome, Jesus, nós pedimos, nos ajuda mais uma vez nesta noite, e ajuda a cada irmão, em nome de Jesus Cristo. Amém. Boa noite com Jesus, irmãos. Bom estar aqui com vocês pela segunda vez. Acho que o ano passado nós tivemos aqui o pastor Benedito. Acho que o ano passado, o ano atrasado, estava o pastor Wilson Faleiros aqui ainda, né? Mas bom estar de volta, poder ver vocês de novo. Irmão Josué, Deus abençoa, né? Não quis voltar mais no Pará, sou. Nós temos vindo ali do encontro muito maravilhoso. Muitas bênçãos Deus derramou ali sobre nós. E aqui estamos, cheio de bênção, cheio de graça dele para com o Teu povo. A minha esposa, a irmã Luz de Fátima, está conosco, mas ela ficou ali em Goiânia. Foi lá para Senador Canedo, tem um irmão dela que mora lá, o irmão Jadson, pediu para ela ir para lá, ela foi. Mas ela queria estar aqui hoje. Ficou com o coração na mão, né, irmã Marlene? Falou, queria ir, mas quero ficar. Ficou dividida. Mas eu sei que em tudo isto, Ele está nos abençoando. Deus abençoe, né, o pastor Ivaldo, sua igreja, por ter a confiança de deixar nós estar aqui no seu púlpito. Falou com o pastor Benedito, e ele disse, pastor Benedito fazia a forma que ele achasse melhor. Então eu falei para ele, eu vou falar uns 10 minutinhos, e o senhor fala as outras 2 horas, que disse que até 10 horas, né? Então o menor tempo vai ficar comigo. Então se eu ficar aqui 1 hora, ele vai ficar 3. Se eu ficar 10 minutos, ele fica meia hora. Porque ela diz que é 3 vezes mais, né? Ele tem muita coisa para dizer para vocês. Ele tem muita história que gravou na memória desse lugar. Não é história de fazer rir, de fazer graça, né? Mas é história vivida. Muitas coisas boas Ele tem levado para nós lá, Ele tem falado aqui, quando morou aqui, na região, né?
Ele falou muita coisa boa. E eu creio que ele tem muita coisa boa para falar para vocês também do Pará. O Pará é uma bênção. Não é, irmão Cleito? Só que ele não quis ficar lá, não. Irmão Cleito, a irmã Conceição, né? Diz que lá é muito quente. Mas esse calor nos ajuda, né, irmão Josué? Também ficou um tempo lá em Redenção, né? Quente, né? Mas é bom. Nós vamos ler a Bíblia, irmão. São João, a leitura que foi citada. São João 14, verso 1 ao 6. Você preste atenção nessa leitura. É uma leitura conhecida. Eu creio que você já passou por ela várias vezes. Muitas vezes você já leu ela, já ouviu. Mas às vezes a gente passa por coisa que depois a gente pensa, mas eu não vi isto. Eu li e não vi. Então vamos prestar bem atenção nisso aqui, onde o próprio Jesus ele disse assim, ó: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito. Vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Agora veja aí. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Tem muitos que ainda não sabem o caminho. Tem muitos que ainda estão procurando esse caminho. Mas você encontrou. Você sabe o caminho. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eles estavam diante do caminho e não sabiam o caminho. Senhor, abençoa esta leitura, Senhor. A leitura da Tua palavra. Que isso possa penetrar nos nossos corações. Pessoas possam ser curadas, Senhor. Não teve nenhum pedido aqui de oração por enfermidade, ó Deus, dos que estão presentes. Amém por isto. Mas, Senhor, pode ser que tenha alma doente. Pode ser que tenha alma que está precisando desta palavra para dar saúde, Senhor. E aqui está o remédio apropriado para esta enfermidade da alma. O próprio Jesus sendo o caminho para os filhos passar. Senhor, aceita a nossa oração e o nosso pedido, a nossa adoração, em Teu nome santo, Jesus Cristo. Amém. Podeis sentar, irmãos. Eu posso tirar o microfone daqui, irmãos? Posso?
Tem sem fio? Amém. 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 Você viu aqui, irmão? Não se turbe o vosso coração. Tem pessoas que estão com o coração turbado. Você vê que Tomé, ele estava ali diante do próprio Jesus, mas ele estava na dúvida. Ele estava diante daquele que era o caminho e não tinha descoberto o caminho. Ele não estava, em outras palavras, ele não estava andando no caminho, porque ele não sabia o caminho. Mas quando Jesus diz para ele: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. O Pai, o Espírito Santo estava nele. Ninguém vem ao Pai, ninguém vem ao Espírito que está em mim, o Espírito Santo, se não for por mim, se não for através do Filho. Porque em São João 10,30 ele diz: eu e o Pai somos um. Se Jesus e o Pai era um, então o caminho era o Filho. O caminho é Jesus Cristo. Amém? Na mensagem adoção, é o que nós estudamos nesse encontro, caminhamos um pouquinho nela, e vamos ficar nela muito tempo. Mensagem adoção, terceira parte, posição no corpo de Cristo. Posição. O que é posição? Qual que é a posição sua nesse corpo? Posicionado, posição. Qual local que você está nesse corpo? Você está nisso por quê? Nós não estamos nisso por brincadeira. Eu creio que nenhum de vocês vai sair da sua casa, vir para cá, só apenas por vir para estar junto aqui. É bom estar juntos? É bom. Não tem coisa melhor do que estar juntos uns com os outros. Mas é só isso? É só reunir? É só chegar aqui e ficar sentado? Termina o culto, vá para casa e volta no outro dia e está tudo bem? Se for só para isso, nós estamos perdidos. O irmão Brana fala aqui, ó, parágrafo 35. Ele diz assim, ó: e veja este ensinador mestre. O ensinador mestre, Paulo, a primeira coisa que ele faz é tirar fora todo pensamento de apostasia. Todo esse pensamento de apostasia, de negatividade, de dúvida, de apóstata, tirar fora todo o pensamento de sempre. Ser um cristão hoje e amanhã está perdido. Que coisa, né? Hoje você é um cristão, amanhã você está perdido. E no dia seguinte, Deus me condena e no outro dia estou de volta outra vez. Cai, levanta, cai, levanta, cai, levanta. Você já pensou, se na hora que você cair,
o arrebatamento acontece. E aí? Se esse arrebatamento acontecer na hora que nós estivermos de pé, firme, tudo bem. Mas na hora que tivermos caído, o arrebatamento acontece. Vamos ser reprovados. Isto é um absurdo, diz o irmão Brana. Agora, isto é, este livro não é endereçado a ensinamento evangelístico. Sermões evangelísticos, eu não ensino isso nos campos. Eu trago isto para a igreja. Você é esta igreja? Eu trago isto para a igreja, pois Paulo endereçou isto para os santos. Nós somos esses santos. Não tem outros santos na terra que ele está escolhendo, se não for você, que ele escolheu, que ele está preparando, está aperfeiçoando. Aquele que em nós começou esta boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Então ele está aperfeiçoando. Hoje você é melhor do que você foi ontem. E amanhã você quer ser melhor do que você está sendo hoje. É a perfeição. A coisa está crescendo. Veja. Eu trago isto para a igreja. Paulo endereçou isto para os santos. Aqueles que são chamados e perseveraram. E são saciados e são colocados de um lado. E estão no Espírito Santo, já na terra de Canaã. A terra de Canaã. Ele está tentando lhes dizer: a primeira coisa, tira isto de sua mente, que você vai se perder, e que você vai fazer isto, e que você está com medo disto. Não tenha medo de nada. Você sabe que nós estamos vivendo em uma era que o mal da era está pegando o povo. Tem medo de tudo. Quer ficar trancado nos quartos, quer ficar recuado, não quer conversar com os outros, quer ficar sempre sozinho. Tem medo. Tem medo de encarar a... Mas a igreja de Cristo não tem esse medo, não. Nós não podemos ter medo. O inimigo, ele quer te afrontar. Ele quer te fazer recuar. Satanás é tão sagaz que ele tem entrado com tudo que ele pode nesta última era para tentar fazer o Filho de Deus desanimar. Fazer o Filho de Deus parar. Mombrana fala que Satanás coloca vergonha nas pessoas para elas não ir adiante com a mensagem, com a Bíblia. Satanás coloca vergonha nas pessoas, nos filhos de Deus. Se nós olhar para isso aqui, irmãos, e olhar para dentro de nós, nós somos as pessoas mais felizes do mundo.
Nós temos que ser as pessoas mais agradecidas desta terra. Porque você tem aquilo que o mundo não tem. Você conhece aquilo que o mundo não conhece. Você não está na dúvida como Tomé estava. Senhor, nós não sabemos o caminho. Nós não sabemos para onde tu vais. Como então poderemos conhecer o caminho? O profeta de Deus veio, a mensagem chegou, você recebeu. Ela foi revelada no seu coração. Não tem diabo que arranca isso do Filho de Deus genuíno. Por quê? Porque eu e o Pai somos um. Essa igreja e Cristo é uma. Não pode ser diferente. Se você é cristão, você tem que ser igual a Cristo. Não podemos ser diferente. Cristão tem que ser igual a Cristo, deriva de Cristo. Não tenha medo de nada, pois Ele está tentando lhe dizer onde você está, quem é você e como você está firmado. Como é que você está firmado? Você está firmado na rocha? Aquela rocha que estava lá no deserto, que dela saiu água e saciou a sede dos nossos irmãos hebreus. Aquela rocha era Cristo, e ela continua sendo Cristo hoje. Aquela coluna de fogo que estava sobre o profeta era Cristo e continua sendo Cristo hoje. Aí o irmão Brana diz assim, no parágrafo 37. Eu nasci umbrana. Você pode me colocar algum outro nome, mas isto não me diminuirá. Eu continuo sendo Brana. Você nasceu um filho de Deus? O mundo pode querer te condenar de todas as formas. A condenação do mundo para você não vai te diminuir em nada. Você vai continuar sendo um filho de Deus. Porque foi de lá que você veio. E se viemos de lá, é para lá que nós vamos. Irmão Brana fala, o que está em nós clama para onde nós viemos. Sua alma clama ao céu? A sua alma clama por Deus? Então você já sabe o resultado. É de lá que você veio. Nós somos dele e ele é nosso. Isto não me diminuirá. Eu continuo sendo Brana. Eu nasci Brana, sempre serei Brana. Eu posso estar desfigurado algum dia, carregado de artrite, ter um naufrágio e todo rasgado, parecendo um animal. Mas eu continuarei sendo Brana, porque o sangue Brana está dentro. Aí ele afirma assim, você pode estar machucado, pode estar doente, pode estar quebrado, você pode até mesmo já estar na sepultura. Mas quando ele chamar pelo seu nome, a sepultura não te segura. Por quê? Porque o sangue de Jesus Cristo, que foi derramado no Calvário, está em nós. Nós estamos cobertos com Ele.
E a minha alma, a sua alma, clama por Deus. Como um servo clama pelas correntes das águas. A minha alma suspira por ti, ó Deus. Nós almejamos Ele. Isto é o que você é. E contando que Deus tenha te feito, né? Agora recorde, eu não estou falando com aqueles que estão fora de Cristo. Ele colocou aqui uma observação. Eu não estou falando com aqueles que estão fora de Cristo. Através de um Espírito, letra maiúscula, S-E-S-P-I-R. Ele não completou. Espírito, que significa, por um Espírito Santo somos todos batizados em um só corpo. Você é batizado nesse corpo? No corpo do Senhor Jesus Cristo? No corpo que forma essa noiva? O corpo místico de Jesus Cristo na terra. É você, é esta igreja. Somos um pouquinho aqui, um pouquinho lá, outro pouquinho lá, em cada cidade, cada país, cada fazenda, cada mata, tem um pedacinho desse corpo. Mas naquele dia vai se ajuntar. E então o corpo de Jesus Cristo estará completo, perfeito, para ser arrebatado. Que significa? Por um Espírito todos somos batizados em um só corpo. Como seremos nós? Como entraremos? Pelo batismo nas águas? Quão enfadonho eu sou para vocês, batistas, vocês da igreja de Cristo, não pelo batismo nas águas, de maneira nenhuma. 1 Coríntios capítulo 12 diz, por um Espírito, Espírito Santo, somos trazidos àquele corpo, e somos simplesmente salvos, como o corpo está salvo. Deus prometeu isto. Irmãos, Deus prometeu isto. Irmão Branham afirma, Deus nunca falha em nenhuma de suas promessas. Se Ele prometeu, Ele é capaz de cumprir. E você sabe que quando Ele estava na terra, Ele prometeu que voltaria para buscar a igreja. E você sabe que quando o irmão Branham estava ali no Rio Ohio, batizando ali várias pessoas, 500 pessoas estavam reunidas ali. Quando ele estava batizando a 17ª pessoa, ele ouviu aquela voz. Não só ele, mas muitos ouviram. Como João Batista precursou a minha primeira vinda, a tua mensagem precursará a minha segunda. Ele falou. Quem? Deus falou. E nós estamos vivendo na mensagem desse último precursor, desse precursor da segunda vinda de Cristo. João Batista precursou a primeira vinda, ele veio. Não deixou a mensagem de João Batista ser falsa. João Batista pregou, chegou a hora e ele apareceu. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aí veio o profeta de Deus para nós. E nós o amamos. Nós o temos em nosso coração. A mensagem desse profeta está aqui nesta igreja, em Leopoldo de Bulhões. Está em Goiânia,
está lá em Parauapebas com o pastor Benedito, está lá em Canaã dos Carajás conosco, e dessa forma está em volta do mundo todo essa mensagem do precursor. Mas chegará o momento que ele virá. Ele virá e nos levará para estar com ele nas nuvens, no céu, na glória, nas bodas do Cordeiro. Amém? Deus abençoe. Deus continue abençoando. Aleluias, graças a Deus. Deus continue abençoando. Deus continue abençoando o pastor Valdenir, amém? Nós temos algo que o mundo não tem, que é a palavra revelada, amém? Agora nós vamos continuar com o pastor Benedito Filomeno, selando nossa noite. Boa noite com Jesus. Ele é a força da nossa vida. Por isso nós estamos aqui. Quando a gente vem aqui, a gente lembra de muitas coisas que, quando a gente esteve por aqui, aconteceram. Eu acredito que nós não estamos, nessa noite, precisando mais de um pregador, de uma pregação a mais. O que nós já ouvimos pelo pastor Joaquim ali, eu acho que foi acertando em cima da cabeça da taxinha. O pastor Valdemir também, não conhecendo ninguém aqui, Deus pode ter usado para falar com alguém já nessa noite. Eu já senti assim aqui, depois que entrei aqui, eu sou sensível a ser tocado pelo Espírito, por Deus. Então eu já senti alguma coisa que fez até as lágrimas correr na face. A gente lembra de muitas coisas, mas sabendo que tem alguém que está na internet também, que pode, às vezes, não entender nada do que a gente está expressando aqui, e aqui mesmo tem muitos que podem também não conhecer alguma coisa que a gente lembrar, recordar e falar aqui, porque já quase que é outro povo, né? Eu estava lembrando de uma coisa, é um testemunho. A gente, desde criança, a gente tinha o coração sensível a ser tocado por Deus. E essa sensibilidade continuou na minha vida e ela está aqui até hoje. As coisas é muito fácil de me tocar. Lembranças, recordações, tudo mexe com a gente. Eu vou lembrando que eu era criança, devo ser talvez eu tinha 8 anos, não sei, porque naquela época foi antes do Zé, meu irmão, quando ele nasceu. Foi antes dele nascer. Aí tinha eu, tinha a Terezinha, a Marinha, o Tião. Era na faixa de 7 a 8 anos mesmo. E eu lembro que uma noite, ali, nós morávamos perto de uma fazenda, e aquele fazendeiro era chamado boiadeiro, comprava gado para levar para charqueadas em Pires do Rio, que era matador. Levava tocado, não tinha gaiola, não tinha nada. E ali, aquele gado que era ajuntado ali, ele comprava de fazenda, ele comprava de fazendeiro,
boiadas de carro, vacas de leite, que ficava velhas, boi ficava velho, então vendia para levar para o matador, para a charqueada. E a gente observava aquilo, e para mim era tão tocante que às vezes na saída daquele gado, para ser morto, levado para matar, eu era criança ainda, mas aquele gado, uma noite antes, duas noites antes, eles parece que choravam, eles berravam, a noite toda. E eu ficava pensando naquilo, eu chorava quase a noite toda, minha mãe não sabia, meu pai não sabia, nem ficou sabendo. A gente tinha sentimento. Agora eu estava pensando aqui, se no coração da gente tinha um sentimento por animais, criação, como bois, como vacas, que tinha trabalhado a vida inteira para criar família, como era naquele tempo, o transporte era daquele jeito, no carro de boi. As vacas que deu muito leite para criar família, sustentar, fazer queijo, fazer requeijão, o povo alimentava de coisa natural. Então, a gente ficava pensando naquilo, depois de trabalhar tanto, depois de criar família, ter que ser levado para o matador. E a gente chorava muito naquele tempo. Eu estava pensando aqui, se a gente chorou por animais, boi, vaca, reconhecendo isso, o trabalho deles, inclusive nas eras da igreja, tem uma era que foi a era do boi, era a era do sacrifício, era a era que os cristãos morriam pelo evangelho, morriam pela fé, dava a vida. Então, teve essa era. Agora, você imagina se o coração da gente doía e a gente chorava por criações. O que esse coração pensa de gentes, pessoas, parentes e almas que a gente vê muitas pegando o caminho para a vida eterna e outras tomando outro caminho, você vê que vai para o matador, vai para a perdição, vai para a condenação. Como que o coração da gente sente em ver pessoas tomar o caminho da perdição? E como que o coração da gente sente em ver pessoas novas de idade tomando o caminho da salvação, o caminho da vida eterna? Todas as duas coisas nos comovem. Não tem como. Não tem como você contemplar essas coisas e ficar alheio, sem sentir nada. Não tem como. Então é assim, a gente lembra coisa desde criança, a gente nasceu com o coração dessa forma. Eu acredito para guiar muitas pessoas a Cristo, a salvação, a vida eterna. Jesus falando aqui, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E Ele é o mesmo ontem, hoje é o mesmo. E Ele estava ali entregando a sua vida para que nós tivéssemos vida eterna. Mas Deus faz coisas tão grandes. E Ele faz abundar em nossas vidas com abundância mesmo.
da sua graça, do seu Espírito Santo. E às vezes nós ficamos alheios, não reconhecendo o que Deus faz. A gente esteve aqui nessa igreja, nessa região, por 13 anos. Eu dei todo o meu tempo, meu esforço, sacrificando o meu sono. Saía para esses campos aí, chegava aqui meia-noite. E quando a gente veio para a crença, a gente possuía algumas coisas e a gente gastou aquilo tudo aqui nesse campo, viajando, indo. Nós tínhamos 16 lugares que tinha culto, vocês sabem. E eu saí daqui sem nada. A gente usou tudo que tinha sem medir nenhum esforço, trabalhando nessa região, nesse campo. E hoje nós vemos o resultado do que Deus fez e continua fazendo. Então, é muito gratificante para a gente. Você imagina, a gente vê essas igrejas, o que Deus fez aqui. Eu estava pensando, bem no lugar desse tapete aqui, hoje nós estamos pisando em cima de tapete, piso. A igreja era piso de chão. Eu queria ver se vocês lembram, de algum tempo atrás, é poucos que lembram, né? Eu vendo a irmã Antônia chegar ali, a irmã Antônia, mãe de um irmão que trabalhou comigo, e admirei, né, que nós ainda estamos com vida aqui ainda, para ver o que Deus fez, o que Deus está fazendo. A irmã Antônia está ali, não sei se a irmã Isaura ainda vem na igreja, ainda vem, ainda. Aí outras que já partiram, tantos quantos, talvez centenas de pessoas que estão do outro lado, que nós assistiu. Essa igreja era aqui do outro lado, e aqui era um quintal. E tinha uma privadinha única aqui atrás, não sei se alguém lembra, para estar do jeito que está hoje. Deus abundou muitas coisas para nós. Não sei se vocês lembram do irmão Índio. Quem lembra do irmão Índio? Tem gente aqui que lembra do irmão Índio. Naquela igrejinha ali, que hoje é essa área de lá, o irmão Índio tinha o seu lugar aqui na frente. Ele aceitou a mensagem, deixou o povo que criava ele, e veio para cá e ficou até partir para o Senhor. Aí ele lembra de muitas pessoas, talvez centenas de pessoas que já foram. Eu tenho um caderno lá em casa, eu fui tesoureiro dessa igreja há muito tempo, anos. E não sei por que meio que foi um caderno de anotação, caderno capa preta, e misturou com os meus lá da igreja de lá. Irmãos, quando eu, às vezes por acaso, encontro aquele livro, que eu abro ele, livro de anotação de dízimo, e vejo o nome daquelas pessoas, e ali está na frente a quantidade de dízimo que eles entregavam, aquele pouquinho que era. Aquilo mexe com a alma da gente. Bonfinópolis, Vianópolis, aqui, e toda a região, pessoas tantas que já foram, um dia nós temos que ir também. Estava lembrando da minha mãe, às vezes ela sentava ali, meu pai, quanto tempo que já foi. Então, irmão, a gente teve uma vida, todo o tempo, de criança, de adolescente, de jovem, a vida de um homem casado, pai de família, que deixou coisas que as pessoas nunca vão esquecer.
nunca, jamais esquecerão, e nem tampouco eu. Quando eu converti, minha vizinhança, que eram amigos, a gente teve o capricho, o zelo de ir até eles, todo mundo dessa região, aquela região que a gente vivia, teve que conhecer, teve que ouvir o Evangelho. Alguns aceitaram, outros não. E eles vão prestar conta disso. Um dia nós vamos encontrar no juízo, outros no arrebatamento, e vai ser lembrado. A gente ficou livre do sangue das pessoas pelo testemunho que a gente levou e viveu, que trouxe muitos a Cristo e trouxe muitos a rejeitar. Mas nós vamos encontrar um dia. Isso o povo de fora, católico, e vizinhança, fazendeiro, amigos, ouviram. Pensava que a gente era doido de deixar aquela vida e vir para estar com o povinho naquele tempo, tão simples, tão humilde, tão desprezível, deixar todo mundo para seguir o Evangelho com esse povo. Mas depois a gente teve um tempo na Assembleia de Deus que deixou marcas também. Aí a região triplificou, dobrou, nós fomos daqui até para Goiatuba, aquela região todinha dessa parte do Goiás aí, ficou conhecido, e daí a gente vindo para a mensagem, a Assembleia de Deus um dia vai responder por isto. A gente não deixou, mesmo que custasse o que custasse, de levantar de entre eles e falar com eles esta mensagem, que era a única salvação que tinha, era a única maneira deles estar preparados para não estar como estão hoje, era se arrepender, mesmo sendo assembleando, e ser batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, para perdão dos pecados, mesmo religiosos, erros, doutrinas erradas, e que aquela igreja estava morrendo, e a única maneira era esse caminho que a gente trilhou. Então, a Assembleia de Deus um dia, eles disseram para mim, quando eu dei o testemunho numa convenção, eles disseram: mas você vai morrer, você blasfemou. O povo que não era crente pensou que eu tinha ficado doido em passar a ser crente. O povo da Assembleia de Deus pensou que eu fiquei doido de deixar a Assembleia de Deus e que eu ia pagar um preço, ia morrer por aquilo, porque eram milhões de pessoas. Para a gente sair daquilo, não foi fácil. Mas não morreu nada, a gente está aqui até hoje, na mensagem, e eles vão ter que encarar um dia. Nós vamos ter que se encarar um dia. E eles vai dar conta disso. O pastor presidente daquela igreja era muito arrogante, muito fervoroso, muito dedicado. E ele, o presidente dessa convenção era lá de Goiatuba. Mas ele foi trocado e foi ser o pastor de Vila Nova. Aí foi outro para lá, um tal de Brandão. Ele era o pastor Jorge Branco. Um dia nós andando ali em Goiânia, na Vila Nova, ele me viu na rua e ele me chamou, falou: rapaz, você está aqui ainda? Eu falei: estou, não morri não. Ele disse que eu ia morrer. Falou: você vai morrer essa noite. Lá no dia que eu fiz a decisão lá. Aí ele me viu lá, já está velhinho, já estava velho, mais velho do que eu. Aí ele falou: rapaz, ele lembrou daquele dia, lá naquela convenção, ele lembrou, pastor Rodemir, ele disse para mim: olha, você ainda está atrás daquele profeta ainda? Eu falei: graças a Deus estou. Ele falou: olha, o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, até que eu agora vi que tem e concordei, mas esse profeta eu não dei conta.
Mas você vê que as pessoas não esquecem nunca, nunca vai esquecer, jamais. Um dia ele vai dar conta de que esse profeta era verdadeiro. E que a gente estava certo e eles estavam errados. Agora, vocês que conheceram, sem passar por nada disso, foi de graça, né? Estão aqui na mensagem. Talvez não passou lá pelo catolicismo, lá pela Assembleia de Deus, para estar aqui. Você já veio direto, você já chegou nessa bênção tão grande que estão. Então, aqui em Efésios, capítulo 1, dizem que... eu estava falando do tapete aqui. É porque vocês lembram que o pastor Joaquim tomou conta dessa igreja aqui 2 anos? Quem que lembra? Ele dava a ceia aqui, 2 anos ele deu a ceia aqui. A gente assistiu o campo todo. Quem quisesse tomar ceia de Bonfinópolis, Vianópolis, qualquer lugar dessa parte, Ponte Funda, todo lado, aí tinha que vir aqui. Ele dava a ceia só aqui. Aí uma vez ele trouxe um americano aqui, né, numa ceia dessa, reunia todo mundo aqui, comia todo mundo aqui, a gente administrava isso. E era a maior simplicidade do mundo, era muito simples. A igreja era de adobo ali, do outro lado aqui, ó. Nem sei sabe o que é adobo mais, não existe, né? E aí esse que era um quintal, né, enchia de gente aqui, coloquei uma mesa bem aqui, mais ou menos nesse rumo aqui, para esse americano, pastor Joaquim, o acompanhante dele, almoçar. Mas nem forro na mesa não tinha, era tão simples. Agora eu fico pensando como é que aquele americano almoçando aqui com o pastor Joaquim, bem mais ou menos nesse rumo aqui, era um quintal aqui. Eu lembrei disso hoje. O pastor Joaquim, acho que, não sei como é que ele ficou com a nossa simplicidade, a da gente, a maneira de agir. A gente administrou 2 anos. E ele vinha, dava a ceia, ele lia a leitura do lava-pé para a ceia, nós ia lavar os pés e ia embora. Aí depois tinha a recepção de todo mundo aí, para dormir, para posar, outros ir embora. Então é uma lembrança, né, também. E aquela mesa foi colocada bem aqui. Agora eu fico com vergonha, como é que a gente recebeu um pastor lá dos Estados Unidos, com o pastor Joaquim aqui, não colocar nem um forrinho igual aquele ali na mesa. Era muito simples. Aí a gente lembra de muitos, né? Mas a irmã Emília, quem se lembra da irmã Emília? O homem que fez essa igreja aqui foi o irmão Manelzinho, foi? Ela trazia uma toalha, um forro assim, bem bom, e se entrasse aqui na igreja uma pessoa assim, com a roupa que não fosse composta, sentasse aqui na frente, ela vinha com aquela toalha e tampava as pernas da pessoa. Aí essas coisas ficam marcantes, muitas, né? Muitas coisas. Mas aqui em Efésios, para terminar, capítulo 1, simplesmente um textozinho aqui, no capítulo 1, verso 8, diz assim: que ele fez abundar para conosco em toda sabedoria e prudência, descobrindo o mistério da sua vontade. Quem pode descobrir o mistério da vontade de Deus? Só aqueles que Ele mesmo quiser revelar. Porque Jesus disse: Pai, graças te dou por ter escondido essas coisas. É escondida essas coisas dos sábios entendidos e ter revelado aos pequeninos, aos simples, aos humildes. E Ele te revelou. Talvez você ainda tropeça no mistério da vontade de Deus, porque tem coisa que é a vontade de Deus que não encaixa com a opinião da gente.
Se foi a vontade de Deus o pastor Joaquim Vieira ficar aqui, daquela maneira dele, depressivo, ele tinha, nós nem sabíamos naquele tempo, como ele ficou 8 anos aqui, e a gente ficou ao lado até o fim, porque era um mistério de Deus, talvez até para provar o nosso comportamento. Mas nós ficamos e a gente foi muito abençoado com isso. Eu lembro que meu pai era um pouco difícil, e meus tios eram bem, tudo. Queria que eu deixasse meu pai naquele tempo, por causa dos seus defeitos, suas coisas erradas. Mas Deus deu-me graça, Deus descobriu o mistério de Deus de ficar ao lado do meu pai até eu casar e depois até o fim da vida. É um mistério você, às vezes, aceitar uma coisa que você não aceita, mas Deus te dá graça para fazer aquilo, suportar, ter paciência. É o que precisa muito. Ele fez abundar para conosco grande abundância de sabedoria e prudência. Nisso nós fomos abençoados. Olha, eu fui abençoado ricamente em ficar ao lado do meu pai e não sair. Fui abençoado ao ficar ao lado de qualquer pastor que eu já congreguei e não ter nada que pudesse nos tirar a consideração, o respeito. Tanto que a gente tem filhos, tanto humanamente falando, como também espiritualmente falando. Estava olhando para o pastor Valdemir aqui, muitas pessoas, a gente anda por lá pela cidade, pergunta se ele é meu filho. Parece que no ministério de pastor ele é o caçula até hoje, né? Pode ter mais. Mas eu estava pensando, pastor Valdemir, que já está surgindo netos no ministério, porque pastores que a gente consagrou já está no campo e já, através daquele ministério, já tem pastores que são, podia dizer assim, no lugar de neto meu, no ministério do Evangelho. Então, a gente mede essas coisas e pensa, a graça de Deus abundou para conosco em sabedoria e prudência, ser prudente nas coisas. Você ter sabedoria para criar uma família, para suportar esposa, esposo, e prudência. Isso faz abundar as bênçãos de Deus na nossa vida, na família inteira. As bênçãos no mundo inteiro e no Brasil, Deus está fazendo abundar sobre todos, sem exceção de ninguém, em tanto conforto, em tanta fartura. Como eu estou vendo aqui, o que era isso aqui parece ser o que está aqui. Deus trazer esse pastor Erivaldo, que tem a administração que tem, para ter essas igrejas tão administradas desse jeito, tudo em ordem. Abundou em instrumento, abundou em tocador, abundou em som, abundou em clima, igreja climatizada, tudo, escritório aqui hoje. É uma lição para a gente. O que Deus tem feito aqui não é pouca coisa. Toda a vida foi pouca gente, a cidade é pequena, mas o número desse na mensagem é muita gente. O número desse na mensagem é muita gente. Porque são poucos os escolhidos, muito poucos são os escolhidos. Mas, irmãos, se nós for falar aqui, demora. Então o profeta de Deus diz assim, a gente é fraco, a gente cai, a gente levanta, como muitas vezes tem feito aqui,
Mas veja bem, pecado, os anjos não pecaram, os anjos não erraram, mas a igreja erra. O profeta diz que a igreja erra, mas Deus é um pai que não mata um filho porque ele errou. Pelo contrário, ele pega ele e levanta e diz: anda, meu filho, aprenda a andar, anda assim. Então ele fala aqui: Deus perdoa-me por esta coisa. Por quê? E há o pacto do sangue. Observe aquilo, pecados. Um pecador é um pecador. Ele não comete pecado, não. Porém, a igreja comete pecados. Erra, obtém um pensamento errado, uma impressão errada, tem escrúpulos, cambaleia como uma pequena criança, andando, tateando, aprender como andar. Ele simplesmente não sabe como andar bem ainda. Às vezes nós ainda não sabemos andar como devemos andar ainda. Mas Deus está nos olhando, está nos segurando. Ele diz: porque ele é um menininho, ele não sabe andar. Tem que pegar no braço dele e ensinar ele a andar. Mas nós temos uma mão que nos alcança se nós nos pega e firma e diz: dá este passo desta maneira, filho. E ele não nos apanha e nos bate porque nós cometemos um erro. Ele não nos bate até morrer, porque estamos tentando andar. E ele nos ama como nós amamos nossos filhos. Deus é dessa maneira. Quantas e quantas vezes nós erramos, pensamos errado, caímos, e ele vem, nos pega pela mão e diz: levanta, filho, aprenda a caminhar. Um verdadeiro pai não bateria em seu filho quando ele está tateando, tentando andar. Se ele cai no chão, ele abaixa imediatamente com uma grande e forte mão e levanta com as duas mãos e segura e diz: este é a maneira para você fazê-lo, filho. Ande assim, anda desse jeito, filha, filho. Esta é a maneira que Deus faz com a sua igreja. Abaixa e apanha em seus braços, levanta e diz: ande assim, filho, aqui. Não diga isto desta maneira, não fala isso desta maneira, não age desta maneira. Fale isso. Agora, não me importa o que a igreja diz, o que isto diz, o que aquilo diz, você diga isto, assim, isto é isto. Se a minha palavra pregar isto, você permaneça certo com isso. Ande nisto, permaneça correto nisto. Não importa o que outros digam, permaneça correto nisto. Ande assim. Esta é a maneira para você andar ou dar os seus passos. Deus te guiando, te segurando. Irmão, quantas vezes nós é como crianças. Nossos pecados, um pacto, amor pelos nossos pecados,
ou nunca teríamos uma chance. Como poderia simplesmente ancorar-nos em sua palavra, segundo as riquezas da sua graça? Agora eu quero chegar aqui onde ele diz que Ele nos fez abundar, Ele fez abundar para conosco, de tudo, tudo. Hoje você anda de carro, você tem uma casa boa, você casou. Ô irmão, o irmão estava vendo o irmão Isaac aqui, como é que Deus trouxe um rapaz desse para cá, a Jane? Estava pensando, irmão Isaac, você é feliz de Deus ter te dado essa Jane? Você imagina ela, faz a pergunta para ela. Deus deu muito mais do que ele podia pensar. Para ela, para ele, para mim, para você. Olha, se nós nos rendermos a Deus, Ele fará coisa em nossa vida que nós desconhecemos. Nós desconhecemos o que Deus pode fazer em nossas vidas, se nós nos rendermos a Ele. Mas às vezes, o que é abundar? O que Ele fez abundar? Grandes quantidades disso Ele fez abundar. Vê como é que ele fala aqui, o profeta? O que é abundar? Ele fez abundar para conosco em toda sabedoria e prudência. Mas se eu chegar até aqui, vocês vão ver como é que é esse abundar. Presciência, Ele fez abundar para conosco toda sabedoria, com toda sabedoria, não mundana. A sabedoria do mundo é loucura para ele, e a sabedoria de Deus é loucura para o mundo. Por isso que eles acharam que eu estava doido. Até minha família mesmo pensou assim, não tem jeito, porque esse aí não tem jeito, pode fazer o que for com ele, que não tem jeito. Ficou crente, acabou, não tem mais retorno. O irmão Valizão está ali, não está? Ele me conheceu bem antes de casar com a minha irmã. Era um rapazinho todo louro, bonitinho, né? Mas hoje nós não é mais aqueles rapazinhos, né, irmão Valizão? Vai ficar. Você pensa que nós vamos ficar com 18 anos de novo? Ficar bonito de novo, né? Meu cabelo tinha um tupetão aqui na frente, assim, eu penteava cheio. Aí voltar tudo de novo. Mas aí, exatamente como o dia e noite, há uma diferença muito grande da sabedoria de Deus com a sabedoria do mundo. E um não pode concordar com o outro. E a noite e o dia não concordam. Quando o dia chega, a noite vai embora. Mas quando o sol começa a nascer e o dia chega, a noite é dissipada e uma parte a outra. E quando a luz do Evangelho começa a chegar, todas as coisas do mundo simplesmente começam a murchar. O que isso faz? Ele abunda a luz do sol sobre os seus filhos, andando no Espírito, dirigidos pelo Espírito de Deus, abundando em graça, com toda prudência e sabedoria, entendimento, perspicácia, para saber como andar. Mas aqui vai continuar. Eu não achei essa parte aqui, eu acho que vai estar aqui, pouco. Diz que eu posso ir até 10 horas, né? Deixa eu ver se é aqui que ele fala. Se for aqui. Você vê que está errado.
Essa mensagem aqui engana a gente, porque elas foram trocadas aqui. Seja cuidadoso com o que você faz. Como que você, se está errado, tenha cuidado até mesmo de como aproximar disto. Prudência. Esteja bem perto, realmente certo que você sabe em como aproximar disso, prudente como a serpente e simples como a pomba, isto é, o que Jesus disse. Então, são pepitas, amigos. Nós poderíamos simplesmente permanecer dia após dia. Não são elas maravilhosas? Prudência, sabedoria, o que fez abundar para conosco, derramou, não só deu uma colher cheia, Deus não nos deu uma colher cheia, mas tomou uma grande pá e somente continuou jogando assim e fez abundar para conosco sabedoria, com prudência de sua graça. Ó sublime graça, quão doce é! Ele fez abundar para conosco em toda sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade. Foi isso que ele fez. Às vezes nós temos que ser machucados, sofrer provas e tudo, para nós poder querer aproximar de Deus. Senão, a vida é tão... Olha, o mundo nós estamos vivendo oferece tanta coisa que sem a revelação você não faz a escolha para o caminho estreito, nunca. Só se Deus quiser revelar o nosso futuro, porque nem se compara. Olha, nós ouvimos nessa semana, repetindo isso que está na Bíblia, que a imaginação do coração do homem que vê essas coisas e que abunda por aí, em prosperidade, fazenda e tudo, acha que é muita coisa, mas o coração do homem, a alma do homem, nunca pode imaginar o que foi lido aqui em São João, o que Deus foi preparar para nós. Quando você vê essa outra coisa do outro lado, isso aqui fica pequeno. Para dizer a verdade, eu falei para vocês no começo aqui, que nós saímos daqui sem nada, só que eu fiz questão de não sair devendo nada para ninguém. Eu era extremamente direito para pagar a dívida. Aí eu vendi tudo que tinha e fui com a mudança no gavetão do ônibus e num um Fiatzinho 147, foi 10 pessoas e a mudança. E nós chegou ali, né, você sabe o que é simplicidade? Não é igual foi Bulhões, não, era muito mais simples. Não tinha ninguém, era uma região que não tinha energia, tinha que tirar água no Sari. Aí foi preciso ir para a roça, morar 2 anos num rancho, lá tirei os meninos da escola, era difícil. O Wesley, o Elias era muito pequeno, o Wesley era aquele garranchinho lá com uma enxadinha lá pelejando para capinar, numa preguiça. Aí, Deus desafia o mundo, olha, era mais simples do que uma manjedoura essa mensagem quando chegou no Rio Maria, naquela região. Mas eu vou dizer para os irmãos uma coisa, lá no Rio Maria, Deus deixou, tem uma igreja, tem um pastor hoje, Xinguara Rio Maria, e o Wesley ainda mora lá. Era tão pobre, quando ele casou, que ele passava lá em casa para pegar R$1 para comprar o pão, de manhã cedo, a mãe dele dava para ele.
casado, uma casinha alugada. Sabe o que aconteceu? Hoje o Edson tem uma fazenda de acho que mais de 500 alqueires, ele deve ter umas 20 mil cabeças de gado, tem a loja mais, como diz esse povo aí, diz, a loja mais top que tem na cidade. E aí eu não sei que mistério é esse. Eu pensei que quando eu passei a ser crente, que eu dizimei minhas coisas, pensando em coisa material, que Deus ia multiplicar minhas coisas. Mas não, Deus fez foi tomar. Mas deu para meus filhos, ficou com um testemunho no Rio Maria. Como que pode uma coisa dessa acontecer? Só quem vê para... Deus fez isso, a minha família é grande, tem 16 netos, tem 6 bisnetos. Quando eu reúno lá em casa, tem uma cozinha, quase a metade dessa igreja, a cozinha enche lá que fica cheio. Só os que foram para lá já aumentou. Aí não falando a igreja, né? Mas, irmãos, se a gente for falar, não sei nem que hora que é, não estou vendo o relógio ali. Mas, vocês me perdoam, eu vou olhar no relógio agora. Acho que já passou 15 minutos do tempo. Mas, o pastor Evaldo, ele teve a confiança, né, de pedir para nós vir aqui. A gente acha difícil ir numa cidade, ter culto na igreja, a gente não ir lá. Então, eu achei por bem vir. E não estou sentindo nenhuma canseira depois de quase 10 dias que saí de casa, viajando, no encontro e tudo. Vocês estão cansados? Tem gente aí que está cansado? Ninguém levantou a mão, né? Porque quando está cansado, ele sai lá com o pregador falando sozinho. Nossos cultos lá não é demorado. A gente parou com isso de demorar muito. E acha que está certo a gente não demorar muito no culto. Ou tem que trabalhar, tem que ir embora. Mas, irmãos, e tantas e quantas coisas aconteceu na nossa vida depois que nós saímos daqui, e quantas coisas aconteceu aqui depois que a gente saiu. A gente não fez falta nenhuma aqui, pelo contrário. Deus queria, era a vontade de Deus que a gente fosse embora. Porque o que aconteceu nessa ida foi muitas coisas. Se tivesse ficado aqui, era bom, não era? Mas Deus queria dessa forma. Hoje nós temos várias igrejas, vários pastores. E fiquei no Rio Maria muitos anos, mas depois mudou para uma cidade maior, que começou lá com 2 pessoas. Nós começamos lá com 2 pessoas naquela cidade, não falando ao redor. Que um pastor passou para mim dar assistência lá na roça, em Paropebas. Hoje nós temos uma igreja, eu estava mais ou menos calculando aqui, ela, acho que tem quase 2 larguras dessa aqui, talvez que ela não seja desse comprimento, não sei, mas ela tem quase 2 larguras dessa, e no dia da ceia, quase que enche, né, pastor? Eu fiz essa igreja pensando em receber encontro regional, mas agora é só o povo da igreja mesmo, ali. Então Deus fez isto, e Deus faz isto. E a gente fica sumamente agradecido, porque Ele fez abundar. Nunca pensava na vida que Deus podia fazer essas coisas em nossas vidas, e Ele tem feito. Aqueles meninos ali, prosperidade é inimigo de crença. Não sei por que os evangélicos pregam prosperidade, que a prosperidade distancia a pessoa de Deus. Mas o pastor Valdemir está lá na cidade de Canaã, uma cidade nova, e o meu filho Edson mora lá. Todos eles que estão na igreja, que não estão, têm consideração, têm muita consideração, muito respeito por a gente, até pela mensagem, e faz tudo o que pode para a gente, para a igreja, mesmo não estando na igreja. Então é muito gratificante, o pastor Valdemir é testemunho disso, né?
família do Edson, como ele também. Elzirene está numa cidade, o Wesley está noutra cidade, o Edson noutra cidade, a Elza em outra cidade. E para completar a bênção do consolo do nosso coração, o irmão Adinor, que a gente puxou pela mão para ir para a roça aqui, quando era criança, hoje é o nosso diácono também lá, junto com os outros, e administrador. Deus deu essa bênção depois de muitos anos. É muitas bênçãos. Podia cantar aquele hino, muitas quantas são, revelada da divina mão. Mas vamos terminar, isso aqui não é uma pregação, é um testemunho simplesmente, que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. A gente está feliz por ainda viver para ver essas coisas. Aí eu vi a irmã Antônia aqui hoje, fiquei pensando, a irmã Antônia aí está aí ainda, e nós também estamos. E então nós vamos, já teve várias orações aqui, aí o irmão aqui que é encarregado aqui, auxiliar, Isaac, né? Vai terminar com vocês. Que Deus abençoe a cada um. Eu acredito que Deus fez alguma coisa. Se nós não tivéssemos falado nada aqui, nada, pastor Valdemir, nem eu, pelo fato de nós pisar aqui dentro, pelo fato de vocês pisarem aqui dentro, Deus se encarrega de fazer o que Ele fez. Eu não sei o que vai ser. Não? Um dia nós sabemos o que Deus fez aqui nessa noite. Amém? Que Deus abençoe. Aleluias, graças a Deus. É bom poder ouvir testemunhos, vendo que Deus tem feito maravilhas em nosso meio, né? Pastor Benedito contando a história dessa igreja, também o pastor José Borges, sempre que está conosco, lembra a igreja de onde ela saiu, e nós somos muito gratos ao nosso Deus por tudo que Ele tem feito por nós. A palavra tem sido pregada, pastor Benedito, e Ele tem deixado para nós, pastor Ivaldo, que tem sustentado essa igreja e nos dado muito, tem nos abençoado bastante. Amém? Fica aqui então um destaque do que o pastor Benedito disse: temos que ser sensíveis para as coisas de Deus. E sendo sensíveis, isso nos torna agradecidos por tudo que Ele tem nos dado. Chegou aqui para nós um pedido de oração, e nós vamos fazer com o encerramento do nosso culto, a favor do irmão Edilson Rodrigues, que pede oração por motivo de acidente. Vamos ficar de pé, vamos orar agradecendo a nosso Deus. Levante a sua mão, lembre desse irmão Edilson Rodrigues em nossas orações. Grandioso Deus, Pai Celestial, o Senhor tem feito maravilhas em nosso meio, Pai. E aqui estamos, Senhor Jesus, agradecidos por mais essa palavra, por mais esse dia abençoado, Senhor, toda essa semana, Pai Santo. Grandioso Deus, Pai Celestial, e com as nossas mãos levantadas, Senhor, com os nossos corações rendidos a Ti, meu Pai, nós colocamos em Sua presença, Senhor, esse irmão. Nós não o conhecemos, Senhor Jesus, mas o Senhor conhece, o Senhor sabe, Senhor, o que ele tem passado, Pai. E como o pastor disse, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Assim como o Senhor curou no passado, Pai, que o Senhor possa ser com ele, o dando, Senhor, o que ele necessita, Pai. Senhor Jesus, Pai de bondade, leva-nos guardados e protegidos, Senhor Jesus, para os nossos lares, Senhor Jesus, remoendo, revivendo aquilo que o Senhor tem deixado para nós. É o que nós pedimos com fé, com gratidão em nossos corações, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Que o Senhor Jesus continue abençoando o pastor Benedito Filomeno, pastor Valdemir, que tem estado conosco. Amém? Cumprimente um ao outro e até quinta-feira, se Deus nos permitir. Deus vos abençoe.